Salve, galera da luta, iniciando mais um episódio aqui do Recorte da Luta, podcast vinculado agora ao meu novo portal, recortedaluta.com.br. Hoje eu recebo um amigo, uma pessoa que eu admiro demais, que eu tenho o privilégio de acompanhar a história dele dentro das artes marciais, jiu-jitsu, MMA, Daniel Cabral. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite aí. Estou bem feliz de estar aqui. Vamos ter um bate-papo legal hoje aí. É isso aí, cara. Hoje vai ser uma resenha muito boa. E antes de nós conversarmos, eu quero agradecer aqui ao patrocinador dessa jornada do Recorte da Luta, que é a PowerVolt Engenharia, empresa de um black belt que enxerga valor nas artes marciais e investe nas artes marciais e hoje apoia esse projeto. Daniel, vamos começar esse bate-papo aí. A gente vai falar muito de MMA amador, do MMA, mas eu acho que é importante a galera, que muitos já te conhecem da luta, mas aprofundarem e conhecer um pouco mais da tua história, faixa preta, casca grossa. Conta pra galera um pouco da tua história aí. Então, minha história começa, né, com as artes marciais, quando eu começo a fazer judô, né? Fui aluno do Glaucio Bernardes, filho do Geraldo Bernardes, na antiga Gama Filho Vila Olímpica, né? Lá na Taquara, onde eu tenho até o meu centro de lutas. E aí, em seguida, eu ingresso no jiu-jitsu, muito novo também. E de lá para cá foram anos de competição, anos batalhando, ganhando títulos ali nacionais, lutando em diversas competições em duas modalidades diferentes, tanto no judô quanto no jiu-jitsu. E sempre tive um sonho de evoluir, um dia se tornar professor. Confesso que esse não era o meu primeiro objetivo, né? De me tornar um professor, mas Deus sabe o que faz nos momentos certos e surgiu a oportunidade de dar aula e isso acabou acontecendo com muita naturalidade. E de lá para cá, desde quando eu comecei a dar aula, né, efetivamente dar aula e começar a ensinar, né, e começar a passar meus ensinamentos ali de todos os anos de artes marciais que eu tive ali para os meus alunos, eu entendi que aquilo ali poderia ser um caminho, né, para a minha vida, não só para mim, mas também para diversas pessoas. Eu vi que abrir oportunidades e gerar oportunidade para as outras pessoas fazia parte também do trabalho de ser professor. E isso me deixava muito feliz. A partir do momento que as coisas que eu faço com vontade me deixam feliz, ainda gera oportunidades assim para outras pessoas, isso daí foi algo que me pegou muito. Então, eu fiquei bem feliz de dar continuidade nas artes marciais, só que desse lado profissional de ser professor e dar oportunidades e conseguir formar grandes campeões aí que eu tive durante esses anos todos. Exatamente, você tem esse lado de formador de campeões. E eu quero falar primeiramente do jiu-jitsu. Você faz um grande trabalho, tem grandes atletas que estão com você, inclusive nessa nova geração de talentos que estão surgindo aí, a gente vai falar sobre eles. Me fala um pouco dessa tua relação com a Infight. Você tem uma relação ali com o Rogério Pódio, eu queria conhecer um pouco dessa história. Tanto eu quanto meu irmão, né, Renatão, a galera conhece como Renatão, nós chegamos na Infight, fomos muito bem recebidos pelo mestre Rogério Pódio, que é meu mestre até hoje, não só pelo Rogério, mas pelo Pitô, por toda a velha guarda da Infight, no Clube Alfabarra ali, o Pitô que já tinha ido para São Paulo, mas depois retornou, e são mestres assim, exemplares, não tem o que falar, o Rogério é espetacular. E a minha relação com a Infight foi muito rápida a conexão. O Rogério é um cara que tem uma cabeça completamente diferente, né? Ele sempre apoiou muito a galera que treina com ele, sempre incentivou a galera a competir. Eu e meu irmão já vinha numa pegada do judô de estar competindo direto, então isso dali para a gente era normal. Então todos os campeonatos que tinha, eu e meu irmão tava indo junto, e por ter essa parceria de irmãos, né? E a gente sempre ia para a competição junto, saía quando terminava. Na época que a competição começava de manhã e terminava quase de madrugada. Era que nem CPI, não sabia que hora ia lutar. Só pode ir, chegava lá mais de 100 na chave, e Yacht Clube do Jardim Guanabara ali, ficava até as tantas horas lá. Então eu e meu irmão era muito parceiro, e Fight foi uma grande família para a gente, que a gente
durante esses anos todos construímos juntos ali, né? E o Rogério é um paizão lá, tanto para mim quanto para diversos professores, e até hoje defendo essa bandeira com muito orgulho. Bom, e você, além dessa história lá em FAT, você tem uma história profunda no jiu-jitsu como competidor. Inclusive, recentemente, aí você se aventurou aí no Japão nas competições, se machucou, a gente vai falar também sobre isso. Mas hoje você tem um talento que está despontando no cenário competitivo, que é o Little Monster. Que garoto diferenciado. Eu queria que você falasse um pouco do Little Monster. Cara, o Luiz Miguel, cara, o pessoal chama ele de Little Monster, ele é um garoto muito, muito dedicado, né? Ele chegou na minha academia ainda faixa verde, treinava com o pai dele, rodou algumas academias do Rio de Janeiro, e o pai dele foi até a minha academia perguntando se eu não gostaria de treiná-lo, porque ele tinha um sonho de ser campeão mundial. Até então ele ganhava somente algumas competições ali regionais, mas não tinha nem a oportunidade de lutar as grandes competições e também não tinha o treino adequado para estar encarando esses grandes desafios, porque muita gente acha que é fácil, né? Não, vamos viajar, chegar lá, vai ser o mesmo torneio que eu lutei ali, ao mesmo nível de torneio que eu lutei ali naquela região, enfim, não é assim. Todo mundo que vai para o campeonato mundial, né, vai com um objetivo claro, principalmente se a pessoa sai do Brasil para chegar lá, não vai entrar nenhuma pessoa que seja boba ali, né? O cara que sai do Brasil para ir lutar o campeonato mundial, ele está indo totalmente bem estruturado, totalmente qualificado para estar lá, então é realmente um campeonato dificílimo. E ele chegou ainda na faixa verde, a gente fez um trabalho de base ali de melhorar o jogo dele, principalmente entender o jogo dele, de como funcionaria, qual jogo funcionaria melhor para ele, porque ele tinha muito essa dúvida, né? Se ele jogaria por baixo, por cima, qual o ajuste que ele tinha que ser feito com ele, porque ele tinha e tem muito vigor físico, mas ele às vezes se complicava, às vezes queria fazer um jogo de leve, sendo um cara pesado, e eu, por ter o histórico de fazer a galera ali peso pesado de qualidade, eu consegui ajustar rapidamente o jogo dele, e assim, é indiscutível, né? Moleque bicampeão mundial peso e absoluto, 2 anos seguidos, né? Se eu não me engano, é o único atleta masculino do Rio de Janeiro atualmente com medalha de ouro no campeonato mundial. Fora ele, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é a Gabi, que é da mesma equipe, então os 2 ouros estão em casa, né? Então, assim, fico muito feliz, porque realmente é um moleque muito talentoso. Assim que ele ganhou o campeonato mundial, graduei ele para a faixa roxa no pódio, foi com 17 anos, recebeu a faixa roxa, como se ele retornasse para o Brasil, dificilmente ele ia ter competições com atletas na categoria dele. Eu resolvi mandar ele para o Japão e coloquei ele 6 meses morando no Japão, onde lá ele lutou em diversos países da Ásia, Filipinas, e rodou tudo lá, só de adulto, porque lá é permitido ele lutar, mesmo ainda sendo juvenil, lutando de adulto, ganhou tudo, ficou invicto no Japão, né? Lutando de adulto. Foi para Abu Dhabi, lutou o World Pro, foi campeão juvenil em Abu Dhabi também. Lutou o Mundial no Gi, também desse ano, da IBJJF, também foi campeão, e aí veio a surpresa de eu graduar ele para a faixa marrom, né? E porque esse ano ele já estreia no adulto, mas já estreia de marrom, que na minha concepção, assim, é algo que muitos podem se perguntar, nossa, acho que não foi uma passagem de faixa prematura? Cara, só quem treina diariamente com ele sabe. Primeiro que o cara tem 10 anos de jiu-jitsu, não é 5 anos, não é 4 anos, são 10 anos treinando, por mais que pegue todas as faixas do infantil até agora. E assim, jiu-jitsu é por merecimento. Sim. Ponto. Inclusive, se há na regra da IBJJF uma brecha para que quando o cara seja campeão mundial, ele não tem esse tempo mínimo para mudar de faixa, é porque os caras também entendem disso. Entendem isso, né? Jiu-jitsu é merecimento. E agora é seguir um novo caminho, começar do zero, faixa marrom, adulto, e se for para pegar fogo, tem que pegar fogo agora. Não vamos esperar.
Mas você ouviu muita crítica? Ou- Tem sempre os detratores aí que criticam. Como é que você enxerga isso? Então, eu ouvi muita crítica, muitas pessoas falaram que eu poderia ter me antecipado, sabe? Uhum. De alguma forma ter ultrapassado alguma coisa. Só que crítica, principalmente na internet, a gente Sim, deixa para lá, deixa passar, porque por muitas vezes a pessoa que tá falando, às vezes nunca vestiu o kimono, sabe? E não entende que, muito diferente até de outras modalidades, vou dar até o exemplo do judô, onde você precisa fazer um exame de faixa para poder estar mudando de faixa, né? Então a pessoa, se ela tiver um bom conhecimento técnico ali, ela vai mudar de faixa. E no jiu-jitsu é por merecimento. O professor olha, vê se o atleta dele está apto e faz essa mudança, lógico, pensando na parte técnica. E eu, por estar rodando o mundo todo com ele, praticamente, aí, em todas as competições, eu não acompanho só a categoria dele. Eu vejo todas as outras, inclusive sim. as categorias futuras, né, na qual ele vai. Só esse ano a gente viajou, a gente foi para Portugal. Na verdade, o Luiz Miguel foi campeão mundial, europeu, pan-americano, foi campeão de tudo. Como é que faz? Segurar para quê? Sabe? Então, tem coisas ali que o desafio tem que. Quanto mais desafiador, melhor. Então, as críticas vieram, mas a gente aceita também, até porque país livre, a gente tem que escutar e ouvir o que o povo tem a falar também. E tem outro lado também. A gente sabe que você é um formador de atletas. A gente sabe o quanto isso é difícil, você manter um atleta no alto rendimento. Eu não estou nem falando do MMA, estou falando do jiu-jitsu, que são mercados um pouco distintos nesse sentido. Eu lembro que você estava quebrando um pouco de pedra aí com o Little Monster, na Azul. Por quê? Porque quando você vem com um talento desse, o mercado, teoricamente, está se profissionalizando. Sim. Então, desperta a atenção de várias equipes. Um menino talentoso como ele. E aí começa equipes chegando para ele e convidando eles para ir para uma outra situação. Como é que você encara esse lado do jiu-jitsu, que isso acontece bastante, de equipes e profissionais convidando, eu não digo nem aliciando, mas convidando atletas em formação a migrarem de equipe? Você acha que isso é um aspecto positivo da profissionalização do jiu-jitsu ou isso é ruim? Olha, pensando do lado de profissionalização, né? Eu acho que depende muito, sabe? Se a pessoa vier com um plano para a pessoa, para mudar a vida dela, é uma coisa, né? Mas por muitas vezes esse tipo de convite ele está embutido em apenas um objetivo, que é fazer ponto para a equipe dele e acabou. Tira um pouco daquela gestão entre professor e aluno, sabe? Daquele carinho entre professor e aluno. Oh, meu amigo, se você não ganhar hoje, não tem problema, vamos continuar seguindo juntos, vamos trabalhar para que você um dia chegue. Se isso acontecer da pessoa sair da tua equipe, saiba que você é um produto. Você deixou de ser aluno para ser um produto. E que se esse produto estiver dando lucro, beleza. A partir do momento que ele não der lucro, pode ter certeza que você vai sair da prateleira. É simples assim. Então a pessoa ela tem que entender o que ela quer para a vida dela. Eu vou dar um maior exemplo que tem aqui no nosso jiu-jitsu atual, né? A Gabi ela nunca precisou mudar de equipe para ser o que ela é, né? E muitos vão falar é um em 1 milhão talento, mas também tem dignidade ali envolvida, honra ao professor, tem tudo isso envolvido. Eu não sou contra o crescimento pessoal do atleta, não. Eu acho assim, beleza, o cara quer buscar um voo mais alto e tal, mas esgota primeiro as possibilidades que ele tem dentro de casa. Não se ilude com qualquer coisa, porque também tem muito aventureiro com muita lábia. Sim. Então, assim, às vezes você se engana com muita coisa que falam para você que não vai ser verdade, não vai acontecer.
E assim, professor, por muitas vezes, é igual pai. Pode ter certeza de que tudo que ele vai estar falando para você ali, em algum momento aquilo ali é verdade. Então você pode não concordar, mas olha, estou te avisando, vai acontecer isso, isso e isso. Já aconteceu na minha equipe de atletas meus receberem convite e saírem para outro grande time. E assim, é encarar com naturalidade. Lógico que a gente não fica feliz por perder um talento, né? Sim. Mas é encarar com naturalidade, saber que a pessoa escolheu isso para a vida dela e está tudo certo. Mas eu prefiro, assim, também não tive muitos atletas que fizeram isso, né? De terem saído da minha equipe para ir para outras academias, mas os meus alunos, eles, graças a Deus, têm uma gratidão muito grande por mim, porque eu não vou... a gente, lógico, trabalha com arte marcial, a gente tem que sempre visar também um lado financeiro e tal, mas a minha parte em relação a ganhar dinheiro com artes marciais, ela tem outros fundamentos, outras questões que não é dinheiro em cima daquele atleta. Então, por muitas vezes, o meu próprio atleta entende, olha, o meu professor quer ver muito mais o meu crescimento do que alguma forma de monetizar em cima de mim. Então, eu sou bem sincero, e claro, com todos os meus alunos, então eles sabem, né? A correria que a gente faz lá para ter nosso centro de luta do jeito que e é dali que sai nosso sustento, sai tudo. Não vai ser em cima de bolsa de atleta nem nada, que eu também acho justo, se tiver, mas é muito diferente o tratamento com os meus alunos. Tem uns dois lados aí. Uhum. A gente viveu um momento que eu acho que ainda vive, de talentos que chegam lá no pódio e equipes vão lá, fulano, pô, vai lá treinar, vai ganhar isso, vou te oferecer isso. A maneira como às vezes é conduzido é ruim, mas é natural isso acontecer no esporte. Por quê? Aí eu também quero a tua opinião. A gente viveu, estou falando aqui pelo Rio, grandes equipes que tinham núcleos de competição com atletas. A gente entende, eu vejo você porque eu acompanho o seu trabalho, que você se esforça para manter aquele atleta. Eu vi a sua guerra com o Little Monster na faixa azul. Você, meu irmão, fez de tudo para manter aquele atleta ali. Você tirou do bolso, você investiu o que podia. Sim. O atleta enxerga isso. Mas também tem aqueles núcleos competitivos de equipes que eles enfiam o atleta ali, não dão nada, Sim. nem muito mal inscrição para a competição e cobram que aquele atleta vista a bandeira da equipe e que siga ralando com ele ali até a hora que explode, entendeu? Sim. Como é que você encara isso? Então, é muito complicado quando o atleta não entende, né? É como você falou, eu tive uma guerra com o Luiz Miguel, né? Porque antes dele estourar, eu sempre falei para ele, Miguel, se fosse fácil já tinham feito. Agora que o produto está pronto, mas fica muito mais fácil, né? Então, assim, lógico, assim que ele foi campeão mundial, foi chamado para diversas equipes e tal, mas foi um menino que foi muito sincero também comigo, à época, onde falou, olha, mestre, estou contigo. Então, e eu fui bem claro também, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer com que tudo que te ofereceram ali em termos de estrutura para chegar, eu vou tentar fazer. E em todas as competições, tanto que ele fez o Grand Slam dele, que é a dificuldade de passagem, de hospedagem, inscrição, campeonato. Se o cara foi campeão mundial, ele tem que ter algum tipo de suporte. Então, com o network que a gente buscou dar auxílio aí nessa caminhada, porque é muito difícil para uma família humilde que nem a dele conseguir fazer sozinho. Então, a gente conseguiu com o network fazer correria daqui, correria dali, para poder fazer com que ele fizesse ali a carreira dele, visando sempre a carreira dele, né, fazer chegar. E conseguimos. Se eu não conseguisse, eu também não ia ser hipócrita de falar, olha, Miguel, o cara te ofereceu isso tudo ali, aqui comigo você só vai lutar os campeonatos regionais, eu ia ser o primeiro a falar, então vai. Eu também não quero impedir o crescimento do cara. Se eu não conseguisse realizar o fato dele lutar as grandes competições do mundo, eu ia ser o primeiro a falar, então vai. Porque eu não quero impedir a tua carreira.
Agora, a partir do momento que eu conseguir as condições para que ele vá e os resultados mostrem que o time que está ganhando não se mexe, não tem por que sair. Então, assim, foi algo que a gente tem uma mentalidade bem forte ali de saber com que o atleta ele tem que ter o discernimento de entender, olha, eu estou me sentindo bem aqui, eu tenho a possibilidade de crescer aqui, os melhores do mundo estão por aqui e eu não vou me iludir com qualquer tipo de proposta. Então, se o atleta e a família, principalmente, tiver essa consciência, que também não adianta, tá? Às vezes o atleta quer, a família não. E às vezes o contrário, a família quer e o atleta não. E muitas vezes esse atleta não tem uma estrutura familiar. Não tem, e também, às vezes, assim, o que ilude muitas pessoas, assim, principalmente os jovens, né? É o fato de cair em conto, sabe? Eu vou te dar mundos e fundos, você vai morar no país tal, você vai isso e aquilo, e por muitas vezes a pessoa nem sabe. Às vezes o cara vai morar nos Estados Unidos, vai morar lá, vai ser esparra para os caras que estão chegando, ponto. Aí ali você vai ajudar numa aula particular, vai dar aula para tu receber o que tu receber, tu vai comprar sua comida, pronto. Então, assim, é complicado, porque a gente não quer que nossos alunos, de maneira nenhuma, principalmente aqueles que vocês formam, você não quer que o cara passe algum tipo de perrengue, né? Eu acabei de enviar 2 atletas meus aí para estarem indo para os Estados Unidos, né? E dando aula lá, mas antes de eu mandar eles para lá, né, eu fiz a estrutura toda para que eles chegassem lá com toda... Olha, vai ser assim, assim, assado, e se tiver ruim, meu filho, é só voltar. E acabou. Então, assim, é algo que a gente pensa no aluno como realmente filho. Se for para o crescimento do cara, a gente vai estudar as possibilidades para que ele chegue, mas chegue de forma estruturada. Não eu vou cair no conto ali da serpente e vou. Não, aí não. Aí não. E aí, a gente falando muito do atleta de jiu-jitsu, também tem um atleta de MMA. Você tem uma grande experiência na formação de atletas de MMA. E a gente vai mergulhar agora nessa... Como é que surgiu essa tua história com o MMA até chegar na tua gestão aí na Federação de MMA Desportivo? Como é que surgiu esse casamento com o MMA? Cara, então, eu dou aula há muitos anos, né? E como eu te falei, há muitos anos eu formo alguns atletas, né? E a história do MMA na minha vida surgiu com um aluno meu, né? Luiz Henrique KLB, foi atleta do UFC. O KLB e o Hugo lutavam na mesma categoria, os dois começaram a treinar muito jovens comigo, né? São meus faixa preta, de branca a preta treinando comigo. E eles lutavam tudo no jiu-jitsu que na época deles tinha, né? Yacht Clube Jardim Guanabara, as competições aqui regionais. Era difícil até levar para o Campeonato Brasileiro, que na época era em São Paulo, e mesmo assim a gente já tinha dificuldade. Eles lutaram tudo que eles podiam lutar nas faixas coloridas, né? No jiu-jitsu, e ganhavam, né? Eram meninos muito talentosos, né? KLB e Hugo, pesadíssimos, os dois. Inclusive, batia muito de frente com um amigo nosso aí, o Vitor Honório, né? O Honório e eles batiam de frente direto. Tem até história engraçada, porque sempre batiam de frente, era uma guerra final deles, porque era eles 3 revezando. Era Honório KLB, ou então Hugo KLB, o Hugo e o Honório, e na estreia do KLB no MMA amador, ele pegou o Honório também, que também estava estreando. Então, assim, a história é muito engraçada. O Honório é um grande guerreiro aí. Sempre que me encontra nas competições, a gente conversa sobre o passado, e de dar muita risada, porque foi várias guerras ali, competições, e surgiu justamente o KLB, porque ele, conversando comigo, ele falou: mestre, ele com 17 anos para 18, ele falou: eu quero migrar para o MMA, porque o jiu-jitsu, a gente já ganhou medalha para caramba aqui, e na época o jiu-jitsu não tinha esse boom financeiro que as nem possibilidades tem hoje, comerciais, as possibilidades comerciais, exatamente. Todo mundo queria migrar para o MMA, e assim, mais uma vez, eu sou bem sincero com os meus alunos. Olha, eu sou professor de judô e jiu-jitsu. Se você quer ir para o MMA, a gente precisa achar alguém profissional do ramo que vai te ajudar, porque não adianta eu falar: não, eu vou te treinar. Cadê a parte de strike do cara? Muay Thai, boxe, wrestling, tudo que precisa para deixar um atleta
capacitado para estar lutando, né? E aí foi quando eu entrei em contato com o Tatá, né? O líder da TFT, que era meu amigo de competições ali da época, das antigas. E aí falei, ó, tô levando minha joia rara para aí, cara, tô levando um talento aí. Não, traz aí. Chegando lá, KLB grandão, primeira luta, já fez uma luta fora do país, e já estreou fora do país, e botaram o moleque para lutar, o Rogério foi junto, na época eu nem passaporte tinha, então o Rogério teve que ir no meu lugar, ele, Tatá, o KLB, então começou a minha história com o MMA ali, foi quando o KLB teve essa vontade de lutar MMA, e o Hugo, ao contrário, ele foi para a parte olímpica. O Hugo ele falou, não quero saber de pancadaria não, quero lutar o wrestling. E o Hugo acabou sendo atleta da seleção de wrestling, defendeu o Brasil em jogos pan-americanos em Toronto, no Canadá. Tem uma história linda. Duro pra caramba. Duro. O Hugo conseguiu ser titular do wrestling, da seleção de wrestling, na época que o Antoine dominava tudo. Outra e os dois pedreira. faziam. Outra pedreira. E os dois fizeram várias batalhas de seletiva para quem ia ser titular e reserva ali. O Antônio com aquela experiência absurda dele. E hoje, inclusive, eles treinam juntos, né? Hoje o Antônio é professor de wrestling, tanto do U quanto do KLB. E assim, a minha história com o MMA começou com a vontade do KLB. E sempre foi um moleque muito talentoso, jiu-jitsu apurado, um jiu-jitsu muito claro, objetivo, agressivo. KLB com 18 para 19 anos se assinou com o UFC, né? E foi um dos atletas mais novos a assinarem com o UFC. E entrou no top 10 no ranking pesadíssimo do UFC ali, com quedas, transições de solo. Teve uma história bem bonita no UFC. Encarou uns gigantes ali, encarou. Né? Na primeira luta ele encarou o francês, o Ganu, né? Uma batalha, mas não tem jeito, né, cara? Quando a pessoa nova vem do Brasil, ninguém vai dar barro mole pro cara, não, cara. Entrou no UFC, os caras... E numa época que não, assim, não desmerecendo agora, mas não tinha um quantitativo de lutas e de eventos como agora, né? Sim, não. A peneira era mais fina. A peneira era mais fina e assim... cara, eu conto nos dedos ali os atletas que o KLB pegou que não foram top 10 ali, assim, top dos tops, assim. Ele pegou só pedreira, cara, só pegou pedreira. E assim, peso pesado já é pedreira, né? Qualquer mão que entra ali não tem a segunda chance. Não tem a segunda chance. Peso pesado. E assim, mas a minha história com o MMA começou com a vontade do KLB, né? Uhum. Em seguida, o Hugo foi para a parte de wrestling, aí começou a surgir alguns alunos meus também interessados em estar lutando MMA, e eu fazia exatamente o que eu fazia. Eu posso melhorar a sua parte de jiu-jitsu, a parte de grappling aí eu te ajudo. Quedas de judô, parte de jiu-jitsu, a gente vai aprimorar, até porque o pano ele refina, né? Então, a gente continuava treinando o jiu-jitsu ali para refinar o jiu-jitsu dele, mas a parte de trocação, octagon, essa parte toda aí ficava com as equipes onde eles iam treinar, que no caso era a TFT, e o Adriano Rodrigues também, que por muito tempo, também meu faixa preta, treinou muitos anos também ali com a TFT e também com o Renato Domingues, também meu parceiro da RDS Champions. E ele treinou por muitos anos e pegava muito firme nos treinos, muito firme nos treinos. Então, acabava que essa vontade ali de estar lutando MMA veio por parte desses meus alunos que já eram talentosos no jiu-jitsu, que queriam migrar, e aí eu procurava uma equipe de MMA que seja responsável para a gente alinhar as coisas juntos. E a gente caminhou junto por muitos anos. E como é que você conseguia administrar essas diferentes vertentes, parcerias aí com equipes que têm relacionamento? Você falou com o Tatá, mas como é que você fazia essa engenharia aí? Na verdade, ficava da seguinte forma. Eu só gosto de colocar a mão aonde eu consigo alcançar, né? Então, assim, deixava bem claro que a parte de MMA era com os caras e com a parte de jiu-jitsu era comigo. Então, as competições de jiu-jitsu a gente
matava no peito, e as competições de MMA ficavam de responsabilidade deles. E sempre fluiu bem, sabe? Assim, até porque, mais uma vez, aí volta para aquela parte onde a minha intenção é fazer com que o atleta chegue, independente de qualquer coisa. Então, eu estava muito mais preocupado em fazer com que eles tivessem uma carreira bem sucedida do que eu, assim, ter alguma coisa relacionada ali de ganho, essas coisas. Mas, lógico, na época que aconteceu isso, eu dava aula em cima da minha casa, né? Aham. Com placas de tatame ali, onde a gente tinha que tirar a placa de tatame, montar, secar. Quando chovia, não podia ter aula e tal. Não tinha a estrutura que eu Era uma tenho outra hoje. realidade. Era uma outra realidade, onde hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente para que a gente consiga encaminhar os atletas que são formados na minha academia para qualquer lugar do mundo. Mas você hoje, olhando um pouco no retrovisor, hoje você seguiria esse caminho, investiria nesses atletas de MMA? Ou hoje você quer mais focar no teu núcleo de jiu-jitsu, no sentido de você, mesmo que você tenha atletas talentosos ali, porque teve uma mudança no Rio de Janeiro de equipes para poder trabalhar com atletas de MMA. Como é que você encara essa mudança? E hoje você canaliza sua energia para os seus atletas somente para o jiu-jitsu, tendo em vista que o jiu-jitsu cresceu demais, né? Não, então, hoje eu canalizo o jiu-jitsu, não só o jiu-jitsu lá na minha academia, mas também eu tenho muitos atletas de judô, infantil principalmente. A gente tem lá uma equipe muito forte de judô. A gente acabou de lutar o campeonato do ciclo do Flávio Canto, que aconteceu, né? Tiramos em primeiro lugar com a nossa turminha infantil, e isso daí é gradativo, né? A criança vai se formando ali na base de judô, daqui a pouco ela migra para o jiu-jitsu, ou não, ou permanece no judô competindo, aí a gente indica as federações e liga para ele continuar lutando, mas é justamente isso, a gente tem um foco em arte marcial lá. Lógico que surgiu um talento na minha academia, eu vou procurar saber qual é o direcionamento que ele quer levar. Até mesmo porque hoje, com a estrutura que a gente tem na DC Fighter, a gente não só consegue treinar o cara muito bem, mas também direcionar ele para diversos campeonatos e instituições do mundo todo. Exatamente. E assim, com o network que eu tenho, não só como presidente de federação de MMA, mas também com formador de atletas de campeões mundiais, nível mundial de jiu-jitsu, a gente consegue colocar a lista em diversos direcionamentos. Então, se o cara chegar para mim, olha, eu quero lutar no gi, eu quero ser campeão de no gi, vamos embora. Eu quero ser atleta de MMA profissional, você me ajuda? Vamos embora. A gente hoje tem como dar esse direcionamento, essa estrutura. E de maneira nenhuma fica fechado, a ponto de se uma equipe parceira chegar e falar, olha, tu tem um baita de um talento, eu tenho uma oportunidade, vamos fazer uma parceria? Vamos, eu acho muito válido as coisas crescerem dessa forma, né? Que inclusive foi uma das questões que me fez ter muita tranquilidade em assumir o cargo de presidente da federação, eu não ter nenhum tipo de rivalidade com outras equipes, assim, ter muitas amizades no meio das artes marciais a ponto de eu conseguir ter uma boa relação, até mesmo em parceria. Então, eu sou bem tranquilo em relação a isso. E é isso que eu ia te perguntar. Tudo que você construiu no MMA, naturalmente foi te levando até você chegar na federação. Relacionamentos que você foi construindo essa jornada. Mas como é que chegou ao ponto de você assumir a presidência da Federação de MMA Desportivo, que hoje faz um trabalho muito significativo com o MMA amador aqui no Brasil? Porque a gente fala de Federação Rio, mas eu coloco que o trabalho que vocês estão desenvolvendo reflete no Brasil. Então, como eu te falei, a vontade surgiu com o KLB lá, né, quando cismou de migrar para o MMA, mas eu tive um aluno, né, tenho, né, um aluno faixa preta meu chamado Adriano Rodrigues, inclusive detentor do cinturão de Chotô, né, é um baita de um atleta, um cara duríssimo, várias guerras, tanto no Brasil quanto fora do país, e ele me pediu, mestre, eu quero voltar a lutar e tal, e a gente fez um camp na DC Fighters para ele, e surgiu uma luta para ele fazer na Rússia. Aí topou,
lutar na Rússia contra um adversário 10 anos mais novo que ele, a sensação da Rússia e, lógico, assim, a proposta muito boa. Ele falou, mestre, vamos embora, mas vamos te treinar. A gente fez um baita no camp na DC para ele e aí é o que eu comecei a reparar algumas coisas, né? A primeira delas foi que quando a gente surgiu esse convite para lutar na Rússia, chegamos no aeroporto, tinha não só o Adriano para ir para o mesmo evento, mas tinha mais 10 atletas lá no aeroporto esperando, né? E aí eu encontrei meu amigo Milton Vieira, um atleta também para ir nesse mesmo evento. E aí o Milton chega para mim, conversa comigo e fala, Daniel, cara, tu já reparou que nenhum desses atletas tem corner? Tá todo mundo indo sozinho. Eu falei, sério, velho? Sério, sabe que vai sobrar pra gente, né? Meu time já é experiente. Já. E aí o perrengue já começou ali no aeroporto, cara. Que aí os caras tinham mandado a passagem dos atletas, mas não tinha incluído bagagem de ninguém. E todo mundo ali com bagagem, aquela confusão no aeroporto. E como é que faz para incluir bagagem? Fala com o manager que nem morar no país morava. Foi uma loucura. Viajou todo mundo, fomos todo mundo para o mesmo hotel, embarcamos na Rússia, num país chamado, num lugar chamado Krasnodar, e chegamos lá, foi todo mundo bem recebido, num hotel e tal. Só que tu percebe muita coisa, e assim, quem é da luta ali, tu vê alguns tipos de situações que não é normal, um cardápio totalmente voltado para botar os caras para comer sopa 5 dias. Como é que um peso pesado vai segurar? Tinha lá o cara 120 quilos segurando, comendo sopa, descargou 5 dias. Não, a gente foi para a rua, compramos comida para os caras. Acabou que a gente teve que abraçar, né, a situação dos caras que estavam lá com a gente. Pedreira, né? Hein? Pedreira. Então, assim, assim, eu reparando essas coisas, era a primeira viagem que eu tinha feito para a Rússia, né? E eu comecei a reparar em um monte de coisa. É lógico, os caras querem fazer com que os atletas deles se destaquem. E ganhar de um brasileiro é algo importantíssimo ali para o cartel de um russo, do atleta ali. E eu, conversando com a Adriana, eu falei, Adriana, olha só, eu não vim do Brasil para cá para tu ser escada de ninguém, não, meu irmão. Deixei minha família, meu negócio, tudo no Brasil para chegar aqui, ser massacrado no primeiro round. Que história é essa? Eu falei, não, mestre, eu vou ganhar. Vou ganhar. E aí a gente foi para a luta, acabou acontecendo o que o Milton falou, a gente foi corner praticamente de todo mundo. Todos os brasileiros estavam ali? Os caras, pelo amor de Deus, entra com a gente. Aí eu e o Milton olhava um para o outro, vamos lá, Dani, vamos lá. Aí a gente ia, ajudava os caras, certo também de que não ia, assim, a maioria que foi não durou nem muito tempo, até porque... caíram de paraquedas numa situação uma situação que os caras botaram eles ali para servir de a degrau. famosa escada Tupiniquim, né? Então, assim, mas o Milton com o atleta dele e o meu, não, aqui a gente vai para a guerra. O Adriano, aquela luta foi considerada uma das lutas mais agressivas daquele ano, né? Na Rússia, o Adriano entrou no top 10 da Rússia na categoria dele por conta daquela luta, porque a luta foi uma guerra. O Adriano pegou os 2 rounds ali, o Adriano bateu os 3 rounds, os caras deram empate. Então, assim, mais nítido, para não dar vitória, deram empate. Que a gente conversou lá na hora, chegamos a falar, mas o território deles, regra deles. Já sabe que não ia conseguir reverter. Território deles, regra deles. E assim, mas para mim foi positivo. O Adriano fez um excelente combate, não foi lá para servir de degrau para ninguém, mostrou para que veio. E o que eu percebi nessa viagem foi o que me motivou a pensar um pouco mais no MMA amador no Brasil, porque em todo atleta que eu conversava, né, o cara, antes de estrear na Rússia como atleta profissional, ele tem quase 30 lutas amadoras. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, e o Brasil? Né? Cara, o Brasil não tinha isso por N motivos, né? O cara já começa no profissional, praticamente. Faz 1 ou 2 lutas amadoras e sobe profissional. Por várias questões que eu até entendo, né? O lado financeiro, o Brasil é difícil. Primeiro que não tinha eventos com lutas amadoras, que não é atrativo, né? Não era atrativo até o momento.
O foco era o profissional. Então, para que fazer o amador? Para ocupar mais espaço na nossa grade aqui? Para botar. Não, cara. Esse cenário tinha que mudar de alguma forma. Então, quando eu voltei para o Brasil, e eu pensei nisso também, até na época do KLB. O KLB não teve luta amadora, teve uma luta amadora. E já estreou no profissional. Então, assim, eu falei, cara, esse cenário tem que mudar de alguma forma. E aí, coincidentemente, eu comecei a promover o DC Pro, logo em seguida. Comecei a fazer o DC Pro, que era uma mistura de diversas modalidades. Aí eu fiz, utilizando a estrutura da minha academia, eu fazia esse evento colocando várias modalidades, jiu-jitsu, no-gi, MMA amador, MMA profissional para acontecer. E o evento foi ganhando tração, foi ganhando notoriedade, foi ganhando a ponto de uma transmissão nossa que a gente fez bater 28 mil visualizações. Exatamente. Então, assim, aquilo começou a ganhar uma proporção tão grande que o primeiro que eu tive que sair da academia. Não estava comportando mais realizar eventos DC Pro dentro da DC Fighters, que estava ficando muito cheio. Lotado. Eu lembro que a gente não tinha conseguido nem caminhar. Nem caminhar. Inclusive, hoje, aqui, eu entrando aqui no teu podcast, encontrei um amigo aqui saindo aqui da entrevista falando, já lutei muito teu evento lá no DC Pro. O tropeço. Eu lutei lá no teu evento. Então, assim, acabou ganhando uma proporção muito grande. A gente realizou um DC Pro no Parque Olímpico, inclusive também em parceria, fizemos um evento assim, carpetamos o chão do Parque Olímpico, botamos área VIP, várias personalidades foram no evento, o evento ficou gigante e dali surgiu a vontade de fazer algo a mais. E não só para as artes marciais em si, mas voltado para o amador, porque muita gente me pedia como eu faço para lutar no teu evento, como eu faço para lutar no teu evento. E eu comecei a fazer evento na minha academia por sugestão do Dedé Pederneiras, que ele foi fazer um seminário na minha academia, beneficente e tal, que a gente fez, e ele falou, Daniel, por que tu não faz um evento aqui? Eu falei, pô, Dedé, será que dá espaço para fazer aqui? E, cara, eu comecei a fazer o Xotô, meus eventos na Upper ali, eu fazia arquibancada com caixa de refrigerante, né, que ele botava umas caixas lá e tal, e eu comecei assim, cara, aqui dá para fazer assim. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Até hoje eu comento isso com ele. Quando eu encontro com ele, eu falo, cara, tu que me deu a ideia. E assim, E aí eu comecei a fazer o evento foi evoluindo. E aí foi quando surgiu o convite através do Carlão Barreto, do Minotouro, né, para estar assumindo a federação, que na época eles estavam à frente da CBMMAD. Eles me chamaram para fazer parte para ser o responsável pela federação. Seria uma das federações que estariam filiadas à confederação. Exatamente. Então, quando surgiu esse convite, a princípio, eu lutei um pouco por ser algo novo, que também não tinha aqui no Rio de Janeiro as possibilidades, mas eu resolvi assumir, bater no peito e fazer que isso acontecesse. De lá para cá, já se passaram aí 3 a 4 anos já. Acho que mais, hein? Um pouco mais. Já trabalhando, não da federação, né? Mas desde o DC Pro tem mais, mas trabalhando para que esse cenário aí mudasse, e aí chegou no patamar que a gente está hoje, né? Que graças a Deus a federação pegou uma atração incrível ali de eventos, de oportunidades. Sim, foi construindo um caminho bem sólido. E foi bem assim. Mas eu quero pegar aqui o DeLorean e voltar um pouco no tempo e tenho que te perguntar. O Brasil, fazer evento não é fácil. Tem eventos muito bons no Brasil hoje atuando e teve eventos que surgiram e sumiram. O MMA amador, ele é uma realidade que precisa acontecer para formar a base dos futuros atletas para lutar lá fora. O brasileiro gosta muito de campeão, mas não... Gosta de investir no campeão. Não gosta, exatamente. Como é que você encara as críticas que tinham, ainda tem algumas, de eventos pequenos que surgem, de produtores de atletas, de produtores com atletas, com um plantel de atletas, usando o evento como escala, como
usando para fazer cartel para os seus atletas? Então, eu acho que isso daí tem que começar a ter um consenso também até de quem vai participar. É simples. Se você acha que isso vai acontecer com o teu atleta, não coloca. Então, assim, graças a Deus, eu tenho esse feedback positivo da federação de muitos, quando iam colocar atletas para lutar, inclusive desse pro, até na parte profissional, fala assim, Daniel, no teu evento eu boto meu atleta de olhos fechados, porque você não tem partido, né? Eu não tinha equipe de MMA, lembra? Eu não sou professor de MMA. Você tocou no ponto que eu queria chegar. Você não tinha. Então, assim, por muitas vezes eu ia fazer um card, e aí eu falava, vai ser atleta contra fulano. Aí o professor do fulano me ligava, meu aluno não dá para lutar com esse daí não, porque o meu aluno é do chão e o cara é strike. Eu falei, meu irmão, então tu tá no esporte errado, velho. Porque os dois têm praticamente o mesmo sherdog. Eu vou botar para lutar. Se tivesse uma discrepância de tipo 10-0 contra o cara que vai estrear, ou 2 lutas, ou 3 lutas, eu não ia botar sherdog diferente, não ia fazer essa covardia. Agora, os dois sherdog parecidos, e não quer lutar porque o cara é do chão e o outro é do alto, então você está no esporte errado. Então, eu discutia muito sobre isso, já tirei atletas, inclusive, por conta disso. O professor pedia para mudar para um perfil que seja melhor para o aluno dele. Não, meu evento não. Meu evento, sherdog parecido, mesma categoria de peso, mesmo tudo, vai lutar. Se não, cai a luta. Então, assim, no MMA amador, eu trouxe toda essa parte de seriedade. Então, as pessoas, quando vêm lutar nos nossos eventos, elas podem ter certeza que são pessoas idôneas, tanto eu quanto o Wander, que são pessoas idôneas que estão à frente da federação, de que vai trabalhar com a honestidade, com a realidade. Então, assim, você participar de eventos onde vai usar o teu atleta como escada, basta você estudar, cara. Se você tiver uma boa informação, e ninguém é bobo ali no MMA, né? Ninguém é bobo, todo mundo sabe aonde colocar, como vai funcionar. Por muitas vezes o cara aceita a realidade por conta da questão financeira. Não vai nem falar. E também pelas ausências de eventos. E também pelas ausências de eventos. Então tá aí para a gente mudar esse cenário, né? Então a gente tem vários projetos voltados para o ano de 2026 agora, que vai ajudar muito. Vamos chegar lá. Vai ajudar muito, principalmente essa galera. Assim, eu tenho acompanhado muito próximo o trabalho da federação. Tive o privilégio de participar da premiação de vocês de 2024 para 2025, me fiz presente lá. E eu queria que você agora fizesse um balanço do que mudou de 2024 ao longo de 2025 para chegar exatamente nos novos projetos que vocês vão desenvolver para esse ano agora, 2026. Esse ano de 2025 foi um ano especial, né? Porque a gente conseguiu alguns apoiadores, o que seria inviável você realizar um evento de MMA sem apoiadores, né? A gente começa o ano de 2026 correndo atrás de apoiadores, porque quanto mais tu cresce, mais a estrutura também tem que aumentar. Sim. Então não tem jeito, é o crescimento. Mas em 2025 a gente conseguiu realizar 5 etapas da federação, sendo 4 elas dentro do nosso calendário, que já estava programado, e uma adicional, que foi o convite do Minotauro, quando nos convidou para realizar o Fight Week, né? Em parceria com o UFC. E foi um ano incrível, porque muitos atletas que vinham lutando no nosso ranking ali, estavam em disputa, a gente fez que o Fight Week fosse uma etapa adicional também, valendo ponto, até para chamar o público, e foi um evento gratuito, então a gente conseguiu botar quase 130 lutas. Que é coisa pra caramba, se a pessoa não tem noção, é muita foram coisa. 2 octagons trabalhando ao mesmo tempo, exatamente. eu dobrei a quantidade de staff, dobrei a quantidade de árbitros, tanto que
A gente esse ano está com um trabalho voltado, inclusive, para isso, para a formação de Eu arrisco novas dizer que no pessoas. Fight Week vocês foram uma atração à parte. A gente gostou muito do trabalho. Assim, foi incrível porque os atletas tiveram a oportunidade de estar do lado de lendas, né, do esporte, de grandes nomes. O Alex Poitin teve lá no nosso espaço lá. Cara, o pessoal ficou doido. O ídolo dele está ali perto, falando, conversando, dando incentivo, o cara entender que o esporte precisa daquilo ali. Ele deu uma entrevista para a gente lá, falando que o trabalho que a gente vinha fazendo era essencial. E isso daí é revigorante, porque por muitas vezes você se pergunta, cara, será que vai? Será que não vai? E assim, quando você tem Minotauro, Alex Poitin, Claudinha Gadelha falando, ó, continua, que pô, o trabalho é incrível. Pô, a gente tem que continuar, porque a gente vê o brilho nos olhos de cada um que estava ali sonhando em chegar com o UFC, e ali foi o mais próximo que eles tiveram. E são atletas amadores, né? Então, assim, eu sei ali, né, o que passava pela cabeça daquela criançada, daqueles adolescentes, daqueles adultos que já estão quase se profissionalizando. O que é importante ter essas lendas ali do lado para eles foi algo incrível. Então, assim, eu falando até com o Minotauro, eu falei, cara, você não tem noção de quanto isso daqui foi importante para o cenário do MMA amador. E é isso. A gente conseguiu fazer um ranking e identificar os melhores atletas de cada categoria. Então, praticamente, a gente tem uma seleção carioca, né? Os melhores do ano de 2025 vão ser homenageados agora no dia 24 de janeiro, com uma cerimônia. Eu estarei presente, eu fui Estará convidado. presente, com certeza. Onde eles vão receber seus cinturões, né? Referente às suas categorias. Foram mais de 20 cinturões. Vão ser mais de 20 cinturões que vão ser entregues. E eu estou muito feliz, porque a participação está sendo incrível. O ano mal começou, a gente já tem essa premiação. E 2026 tem muita coisa boa. Exatamente. E eu vejo o trabalho que você e o Wander estão fazendo a duras penas, porque é uma dedicação que vocês estão tendo, e é importante ver o resultado. A gente tem atletas que estão saindo dali, e eu acho importante destacar que as pessoas às vezes não entendem. As artes marciais, isso é um debate que eu tenho muito, você já participou muito no Sim de Lutas, da gente discutir políticas públicas. Uhum. E a ausência delas. Sim. E o MMA tem uma ausência profunda de políticas públicas, Sim. porque você não tem nenhum investimento do setor público no sentido de fomentar a base do MMA. Lembrando que nós temos talentos que chegam lá no UFC em vários outros eventos, talentos que já deixaram a marca deles no esporte, e as pessoas esquecem que é muito duro chegar lá. Sim. E a gente tem um berço de talentos aqui no Brasil, né? A verdade, assim, em relação a isso, eu sou enfático. Eu sempre vou falar sobre isso. É inadmissível um esporte criado por brasileiro, com diversos campeões mundiais da modalidade, e é o único que não tem base. Não tem base. Tu vai para futebol, futebol tem categoria de base. Tu vai para natação, natação tem base. O judô tem base. Todos os atletas, todos os esportes do Rio de Janeiro, do Brasil, têm as suas modalidades amadoras. O MMA veio agora surgindo e nunca teve. Isso é inadmissível. Você tem iniciativas assim acontecendo de forma pontual, mas também nada muito bem, não tão aprofundado. Eram coisas pontuais para poder tentar de alguma forma fomentar, Sim. mas nada de concreto, sabe? Vai ser trabalhado dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Seria de extrema importância ter um planejamento de aulas de MMA, assim como tem aí diversos programas sociais com jiu-jitsu. Tem que ter para o MMA, porque se hoje a gente tem campeões do UFC, campeões de diversas instituições mundiais aí com cinturões, a duras penas, é porque a maioria deles sai do país, cara. Sai do país para treinar em outro lugar. E assim, a falta de oportunidade ela é gigante. Agora, a partir do momento que o poder público entender que isso daí é prioridade, e outra envolve também saúde, Sim. porque o atleta de MMA, como é que o cara vai se profissionalizar
sem antes entender corte de peso, sem antes entender as modalidades que ele deve treinar para poder tá lutando, os exames que ele tem que ter para poder lutar, os exames médicos. Então, assim, isso tudo envolve tanta coisa que assim, é complicado, porque a gente participou do Fight Week agora e eu acho que das federações que estavam lá, a única que não tinha... tem um projeto de MMA social do governo que a gente chama essa galera do nosso projeto para vir participar. A gente até queria. Quero ajudar um projeto social aí que seja bancado por alguma prefeitura aí para poder vir. Não tem a modalidade. A modalidade MMA não tem. E assim... Por que você acha que não tem? Então, eu acho por dois motivos. Um, assim, a falta de divulgação do trabalho. Muitos professores davam aula ali de MMA como se fosse algo... não, é só um... Isso é uma parte ali, eu vou fazer ele chegar quando ele for profissional, aí que vai aparecer. E eu acho que, sendo bem sincero, não é de agora, né, que a gente vem trabalhando. As pessoas sabem que tem. Então, falta realmente um pouco de interesse por parte do poder público de investir. Porque, da mesma forma que tem projetos sociais espalhados em diversas favelas aí do Rio de Janeiro, o dia que chegarem para mim, Daniel, a federação consegue identificar aí alguns professores que dão aula em comunidade, eu dou uma lista para eles de pessoas que precisam trabalhar com MMA na comunidade, que hoje já trabalham e não tem ajuda nenhuma. E assim, você não tem noção quanto que isso daí ele é de extrema importância. Aquele cara ali, se é difícil dar aula de jiu-jitsu, você imagina você preparar um atleta de MMA, porque o cara não tem que treinar uma modalidade só. Ele tem que treinar diversas modalidades. E por muitas vezes, esse treino passa de uma vez na semana, uma vez ao dia. O cara treina mais de uma vez ao dia. Então, o professor de MMA, ele é um cara que ele trabalha integralmente ali para a turma. Pois, sem apoio, como é que faz? Dentro de uma comunidade. Então, para sair um talento, só Deus. Só Deus. Para sair um José Aldo, para sair um Anderson Silva, só Deus. A gente não pode ficar refém do 1 em 1 milhão. A gente tem que criar a nossa base, porque o maior exportador de atletas e talento do mundo nas artes marciais é o Brasil. Esse esporte surgiu aqui, gente. Ele não pode perder isso, não, cara. Não é porque os caras lá compraram isso lá fora que a gente vai ter que começar a olhar eles como nossa referência. Não, pô. A gente tem muitos talentos aqui, vamos trabalhar esses caras aqui para eles entenderem. Não, olha, cara, vamos olhar um pouco mais a fundo disso aí. Para ter ideia, a instituição da IMAF, né, que é a Organização Internacional, o quanto ela é forte, só que fora do Brasil. Fora do Brasil. Os campeonatos dos caras são 12 octagônicos. O campeonato mundial dos caras são 12 octagônicos trabalhando ao mesmo tempo. Para tu ver a quantidade de gente que tem. Teve um Pan-Americano no México recentemente, lotado, cara. E cadê o Brasil nesse cenário? Os caras estão se movimentando. E a gente? Se a gente não fizer, não vai. E não adianta, é o que eu te falei, não adianta pegar... não, então vamos começar a ajudar e vamos começar a Lembra que eu te falei? Tem um monte de aventureiro em um monte de lugar, cara. É simples, é pegar o que já está funcionando e investir. Não, vamos pegar o cara que é o famoso fulano de tal, botar para acontecer, porque ele vai fazer, ele é um grande nome, mas às vezes o cara não tem nem o network, nem a experiência para fazer o negócio andar. Às vezes tem a vontade, mas não tem experiência. Às vezes tem a vontade, mas aí agrega, então nós estamos aí para somar. Ou tu acha que eu vou recusar uma ajuda de uma personalidade? Chega, Daniel, eu vou ficar contigo nessa federação aí, vamos fazer isso daí crescer? Agora, pô. Lembrando que eu não vou ficar rico com federação, com nada disso, não. A gente quer fazer o cenário do esporte brasileiro mudar, principalmente no MMA, cara. Então, assim, é difícil você ver, é complicado você ver um moleque chegar para você e falar assim, cara, eu quero ser...
atleta profissional, eu quero isso e aquilo, e tu olhar para o moleque e falar assim, cara, esse moleque vai ralar muito para chegar, mas muito. E é um puta de um talento. Aí tu fica pensando, cara, poderia ser muito mais suave. Hoje a nossa federação ela faz com que o atleta se torne profissional, mas no mínimo, antes dele se tornar profissional, o cara vai ter no mínimo ali 5 lutas de MMA amador. Vamos estabelecer, sei lá, talvez uma quantidade mínima para isso? Mas tem um protocolo hoje em dia nesse sentido? Não tem. Não tem. Para se profissionalizar? Para se profissionalizar. Não existe esse protocolo. Esse protocolo, que eu saiba, não. Seria importante. Algo que... Vem cá, como é que o cara vai pular do amador para o profissional sem antes saber como é que faz uma perda de peso? Sem antes... Ah, Daniel, mas por que a tua federação ensina a perder peso? Não, pelo contrário. A nossa federação, o amador, ele luta no peso que ele está, porque a pesagem é no dia. A gente não incentiva o corte de peso para preservar a integridade física de cada atleta. Daniel, por quê? Porque não é o nosso papel fazer isso. Busca um fisiologista, um nutricionista, o cara para aprender a fazer esse corte de peso, que na minha concepção ainda tem no MMA. Sim. Infelizmente ele tem que buscar esses profissionais para ele aprender, senão o cara, meu irmão, vai correr o risco de vida. Se não como já aconteceu. Como já aconteceu. Casos. Então, assim, o cara tendo a oportunidade de participar de diversos eventos amadores, onde ele ali não precisa fazer corte de peso, ele luta com um atleta que também não precisou cortar peso, e uma luta justa na mesma categoria, o cara começa a se sentir motivado e caramba, já fiz minha primeira luta amador, minha segunda, minha terceira, cara, eu acho que eu vou fazer mais um ano de amador e depois vou me profissionalizar. Show de bola, agora nós temos isso tudo para você. E o principal, acho que disso tudo, é regras. A nossa regra do MMA amador, ela permitiu com que o MMA virasse modalidade dentro das academias, que não tinha. O cara sabia, era bom de jiu-jitsu, era bom de Muay Thai, joga ele no MMA. Ponto. Hoje em dia, se o cara montar uma turma dentro da sua academia, olha, eu vou dar aula de MMA, porque ali eu vou assumir aquela turma ali e vai ter a modalidade de MMA. Ah, por quê? Porque agora tem regras, tanto para o infantil quanto para o adulto. Mas são regras ainda no sentido como se fosse uma relação, um entendimento, porque não tem nada que os obrigue ou que fiscalize a execução dessas regras. Então, a gente está falando de regras em relação à luta efetiva. Da luta efetiva, mas não no sentido de você não tem como impedir aquela academia de iniciar uma atividade voltada para MMA e observar essas regras. Eu sei que tem muitos professores que estão aderindo aos protocolos e à visão que a federação tem desenvolvido, mas não são todos. Daí é que vem o nosso credenciamento técnico, o nosso treinamento. Porque isso é fundamental para que as pessoas entendam. Olha só, a partir do momento que tu vai botar uma modalidade na tua academia, você tem que, no mínimo, conhecer as regras dela. O que pode, o que não pode, o que deve fazer. Na verdade, ele está fazendo esse credenciamento para ele trabalhar dentro das regras da nossa federação, que segue basicamente a internacional. Então, assim, entender que o MMA infantil, que para muita gente era algo assustador há alguns anos atrás, hoje é uma realidade incrível. Incrível. Pessoal, gente, mas tem MMA amador para criança a partir de 10 anos agora. A partir de 10 anos até 17 anos é o youth. Então, assim, são regras adaptadas para que aquela criança participe. Pô, mas então como é que funciona? Ah, não vale soco no rosto. Não vale soco no rosto, não vale soco, alguns movimentos ali. Basicamente, as finalizações são muito parecidas com as regras do jiu-jitsu. Isso daí faz com que a pessoa comece a ter uma adaptação para o profissional. Então, muita gente, caramba, pô, eu não sabia que tinha MMA para criança. Tem. Então, já que existe essas regras, como é que faz para treinar essas regras? Se eu tenho só um núcleo profissional? Não, cria-se uma modalidade, cria-se uma turma. Ó, nós vamos treinar o MMA amador
mediante as regras da federação, e essa é a nossa turma. Porque dali vai sair uma galera que vai estar lutando no nosso circuito. E isso é legal, cara, porque, voltando para as políticas públicas, né, se você tem um núcleo de MMA na favela, pode ter certeza que o moleque que é campeão de jiu-jitsu, campeão de muay thai, campeão de outra arte marcial, ele vai olhar para aquela modalidade ali, ele vai querer participar. Às vezes ele até desestimulou de lutar aquela outra modalidade, porque ele não se identificou muito e ele vai para o MMA, entendeu? Então isso é de extrema importância ter no nosso cenário ali uma política pública ativa em relação ao MMA nacional. E outra coisa, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que quando é muito bom a gente tem assunto. A gente vai futuramente, em breve, eu espero receber o Valverde aqui. Vander. Mas eu queria primeiro, agora que você, para concluir, falasse dos próximos passos, além da premiação que vai acontecer agora, de algo que vocês estejam desenvolvendo, que vocês já vão executar no início desse ano da federação. Então, a gente está com um credenciamento técnico que vai acontecer agora em fevereiro. Esse credenciamento técnico ele vai ser um curso onde vai ter diversos palestrantes ali. Inclusive, vocês chegaram a participar, né, do nosso primeiro credenciamento técnico de 2025. Exatamente. Agora, em 2026, nós vamos ter esse credenciamento técnico novamente para falar sobre regras, saúde, falar sobre a parte disciplinar, nosso calendário, como funciona para estar afiliado. Isso tudo vai estar no nosso credenciamento técnico e também possibilita o professor que trabalha com outra arte marcial, né, como jiu-jitsu, muay thai, e que queira se envolver com o MMA amador, que ele venha para a nossa federação, conheça as nossas regras e trabalhe mediante as nossas regras, sendo credenciado na nossa federação, né? E nós vamos ter isso agora em fevereiro. A gente está estudando a possibilidade também de abrir um curso de arbitragem já em março, porque o Fight Week fez com que a gente entendesse essa necessidade, que nós estamos aumentando o número de participantes, então pode ser que a gente costume utilizar mais de um octagon por evento. Então, não sei se vai ser ainda o caso esse ano, mas a gente precisa qualificar e trazer novos profissionais de arbitragem, tanto de arbitragem quanto de staff também, porque é muito importante, e o início do nosso ranking 2026, que já tem data marcada. A primeira data já vai ser agora em abril, o nosso primeiro evento já vai ser em abril, e a gente tem uma excelente novidade aí para esse ano, cara. Então, por favor, já solte logo. A novidade é que nós vamos fazer um ranking profissional. Junto com o MMA amador, nós vamos ter os atletas profissionais lutando na nossa federação. E o porquê que a gente resolveu fazer esse ranking profissional? A gente resolveu porque a gente viu que muitos dos nossos atletas que foram campeões do ranking 2024, 2025, eles, além de ter dificuldade de estrear no profissional, né, por ser estreante, por muitas vezes serviam de escada, né? Então, você não vai entrar num evento, você estreando, vai pegar dificilmente pega o estreante, pega aquele 10-0, 5-0, 11-3. Então, é esse cenário que a gente, não, peraí, a gente está formando os caras, incentivando os caras a ser profissional, depois abandonando os caras? Não, vamos dar oportunidade para eles também. É lógico. Vamos dar o segundo passo. Vamos dar o segundo passo. Se a gente quer deixar eles cascudos no MMA para se tornar um profissional, vamos pelo menos acompanhar eles até as primeiras lutas deles profissionais, até eles terem uma casca suficiente para vir um grande evento e falar, pô, já posso pegar esse aqui que ele já está com 5 lutas profissional, já está com o Sherdog, o Tapology dele está legal, inclusive para estar lutando fora do país. Então, se a gente tem 5 etapas, a gente tem no mínimo ali de 4 a 5 etapas, e vai ter de 4 a 5 lutas ali que o cara pode participar do nosso circuito profissional com Sherdog, Tapology, tudo registrado direitinho, para ele ter uma oportunidade maior e melhor lá na frente, chegar bem estruturado. Então, essa é uma novidade que tanto eu quanto o Vander conversamos muito sobre esse próximo passo que a gente ia dar, até mesmo porque isso interfere em diversas outras logísticas do nosso próprio evento, né? Que é encerrar o amador e iniciar o profissional, são coisas
que vai dar mais trabalho ainda, então a gente gosta de trabalho. Mas você não foge de trabalho, né? E a gente começar. Só agora a gente está vindo com uma proposta também diferente para esse evento, que é em relação às regras, né? As regras permanecem as mesmas, mas a gente também já estuda a possibilidade de o evento profissional não ter corte de peso. Que isso é algo que nós estamos conversando muito. Isso realmente vai ser, vai ser A gente diferente. está conversando muito com a nossa parte técnica, principalmente com a parte que envolve ali a parte de arbitragem, parte técnica, que é essa parte que o Wander gosta de cuidar bem, né? E a gente estudar a possibilidade de não ter corte de peso, porque a gente tem esse laboratório com MMA amador, o quanto a galera luta mais disposta, sabe? Luta com mais vontade, está bem disposto, dificilmente tem algum tipo de lesão nas nossas lutas, a gente quase não tem histórico de lesão nos nossos eventos, e a gente entende que talvez seja, inclusive, por essa boa alimentação que o atleta chega no evento bem preparado. Então, quando às vezes o cara faz um corte de peso muito ríspido, muito agressivo, ele talvez entre na luta sem um monte de nutriente. É isso? Nutrientes, desculpa. Nutrientes necessários para aquilo ali funcionar. Então, são coisas que realmente a gente está estudando e é praticamente certo disso acontecer, mas o circuito profissional vai acontecer. É isso aí, vai arrebentar mais uma vez. Vai arrebentar. E a gente estará, Recorte da Luta estará lá. Vamos embora, estamos sempre juntos. Daniel, quero te agradecer a tua participação. Sei que você tem uma agenda corrida, veio de pronto aí para a gente fazer esse bate-papo. E, mais uma vez, enaltecer o trabalho que a federação está fazendo. Show de bola. Eu que agradeço o espaço. Acho que é uma oportunidade incrível aí para novos professores estar conhecendo, né? A gente tem equipes de outros estados entrando em contato para estar lutando na nossa federação, que é a mais ativa do Brasil, e isso daí nos deixa bem orgulhosos, e o espaço como esse aqui do Recorde da Luta é essencial para que a gente continue divulgando cada vez mais e o esporte cresça. E as possibilidades também de novos parceiros, parcerias, para fazer com que a federação continue crescendo cada vez mais. E o apoio de vocês é essencial. É isso aí. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. E você que está aí em casa, o projeto é novo, então curta, não deixe de curtir, deixa seu like, compartilhe esse episódio, compartilhe o canal, acesse o novo portal recortedaluta.com.br, que tem muitas novidades e teremos mais ainda ao longo de janeiro. E isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Você vai falar à vontade. Entendeu? O que foi feito, o que vocês, tudo que vocês desenvolveram, parcerias que foram construídas, entendeu? E aí, quando a gente fala disso, a gente começa a entrar um pouco mais, que eu acho que é aquele tema